Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje nós vamos falar sobre o mundo dos mortos. Isso mesmo, hoje vamos falar sobre o inferno, sobre o Sheol, sobre o Hades, nós vamos falar sobre o lugar para onde vão as pessoas após a morte. E logicamente isso gera muitas perguntas. Existe vida após a morte? Aonde as pessoas estão? Como elas estão? As pessoas que morem no Senhor, elas vão para o céu? Tudo isso a gente vai conferir no vídeo de hoje. Então eu quero convidar você a acompanhar esse conteúdo até o final. O texto que eu quero usar como base para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Esse texto é uma história que Jesus está contando acerca do rico e do Lázaro. Sim, uma história. Embora muitas pessoas acreditem que é uma parábola pelo fato de ser continuidade de uma sequência de parábolas que Jesus estava contando, nós vamos perceber que Jesus não inicia dizendo, olha, vou contar para vocês uma parábola do rico e do Lázaro. Não, ele não fala isso. E uma regra que nos leva a entender que é muito mais do que uma parábola e sim uma história verídica, um fato que aconteceu, é porque Jesus ele vai citar nomes próprios, tais como Lázaro, Abraão, Moisés, nomes que em parábolas não são usados. Então, nós vamos ver aqui Jesus contando a história do rico e do Lázaro. E esse texto ele começa dizendo assim, ó: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre nós e vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse eles, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, nós acabamos de ler aqui a história do rico e do Lázaro. E quando nós lemos essa história, ela é preciosa e rica em informações. Por exemplo, muitas pessoas se questionam: há vida após a morte? Ou as pessoas deixam de existir, tá? Como muitos têm ensinado. A verdade é que sim, as pessoas continuam existindo após a morte. Nós vamos perceber por esse texto que tanto o Lázaro, quando morreu, ele foi levado pelos anjos, como o rico que foi sepultado, os dois continuaram existindo.
Tá? Então, para muitas pessoas que creem que num aniquilacionismo, que a alma deixa de existir, que o espírito cessa após a morte, isso está completamente desalinhado com as Escrituras. Mas a questão é que esse texto ele vai nos ajudar a combater muitos outros ensinos errôneos que surgem no meio da igreja. Por exemplo, quando as pessoas morrem, as almas dos que morreram, elas estão dormindo ou estão acordadas, estão conscientes? Essa é outra questão que muitas vezes tem sido ensinada errada. E quando a gente olha aqui, nós vamos perceber que eles estavam conscientes. Por exemplo, quando nós olhamos para Eurico, nós vamos perceber que ele tinha plena consciência. Ele estava sendo atormentado, sentia sede, ele conversava ao ponto de clamar: Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Ele estava consciente. Em nenhum momento fala de alguém dormindo, de sono da alma, como algumas pessoas ensinam. Então, nós vamos perceber que a própria palavra de Deus, ela vai nos ajudar a trazer luz para combater muitos ensinos que têm sido difundidos de maneira errada. Porém, o foco desse estudo hoje, na verdade, é para falarmos sobre o mundo dos mortos. E para falarmos do mundo dos mortos, eu quero aqui, antes de começar a entrar na parte de onde fica o mundo dos mortos, como ele é, qual é a divisão, eu quero falar um pouquinho da etimologia da palavra que nós vamos encontrar frequentemente traduzida nas nossas Bíblias. Geralmente, quando nós lemos as versões mais antigas, nós vamos encontrar tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento a palavra inferno, que vem do latim e que significa lugares inferiores. Porém, quando nós olhamos para os originais, nós vamos encontrar mais do que uma palavra sendo traduzida como inferno. Por exemplo, no Velho Testamento nós vamos encontrar no hebraico a palavra Sheol. No Novo Testamento nós vamos encontrar no grego a palavra Hades, ou Geena, ou ainda Tártaro. Então nós temos mais do que uma palavra que tem sido traduzido, na maioria das vezes, para nós como inferno. E por ser mais do que uma palavra, muitas vezes o significado que cada uma delas carrega é diferente uma das outras. Mas para nós foram traduzidas como inferno. Então, quando a gente volta ao original, a gente consegue trazer um entendimento correto desses assuntos. Quando a gente olha para o Sheol e para o Hades, nós vamos perceber que elas estão falando do mundo dos mortos, tá? Embora muitas vezes ela tenha sido traduzida, dependendo do contexto, como sepultura, ainda assim o contexto da maioria dos textos é o mundo dos mortos, um lugar onde os mortos estão neste momento. Até porque nós temos palavras específicas tanto no Velho Testamento como no Novo, que servem para falar do sepulcro, da tumba, do túmulo, aonde as pessoas eram enterradas, tá? No Velho Testamento nós vamos ter a palavra Keber e no Novo Testamento nós vamos ter a palavra Tafos, que elas significam sepulcro, tumba, túmulo. Então, nós vamos ter palavras específicas para falar do local onde as pessoas são enterradas. Quando a gente lê a palavra Hades ou a palavra Sheol, nós temos que ter em mente que elas não falam simplesmente do sepulcro, do lugar onde a pessoa foi enterrada, mas elas têm um peso para transmitir a ideia do mundo dos mortos, tá? Então, nós tínhamos a ideia sendo transmitida no Velho Testamento de que o mundo dos mortos ele ficava nas regiões inferiores, no centro, no coração da terra. Essa sempre foi a ideia no Velho e no Novo Testamento. E por isso que tem sido traduzida para nós por inferno, porque inferno significa regiões inferiores. Porém, diferente do que nós
temos em mente sobre inferno como sendo um lugar onde as pessoas estão sendo atormentadas, onde tem o diabo, onde tem demônios ali espetando as pessoas, o inferno ele não é simplesmente um lugar de tormento, embora haja um compartimento onde as pessoas estão sendo atormentadas. A verdade é que o inferno, lugar dos mortos, não trata só dos ímpios, só daqueles que morreram afastados de Deus. Mas o inferno, o mundo dos mortos, nós vamos perceber pela leitura que nós vamos fazer que o mundo dos mortos ele compreende tanto os ímpios que morreram afastados do Senhor, como também os santos, aqueles que morreram tendo crido e aceitado, tendo andado em fidelidade ao Senhor. Por isso, eu quero que vocês prestem atenção no texto que nós lemos sobre o rico e o Lázaro, porque eles vão revelar para nós pelo menos 3 lugares distintos nos quais estão dividido o inferno, o Hades, o Sheol, o mundo dos mortos. No mundo dos mortos, nós vamos ter ali um local chamado de local de tormento. Sim, onde as pessoas estão sendo atormentadas. E não só estão sendo atormentadas, como ele vai dar pistas para nós dizendo que ali também tem fogo. Embora a gente vá falar só no final desse vídeo sobre o Lago de Fogo, que é um local diferente do inferno, do mundo dos mortos, né, do Hades. No mundo dos mortos também existe fogo no local de tormento. E isso vai ficar claro para nós. O primeiro local que eu quero destacar aqui é um local, um lugar de tormentos, aonde estava o rico. O texto que nós lemos, ele diz assim, ó, Lucas 16, 23, no Hades, onde estava sendo atormentado, então mostra que existe sim um local onde as pessoas que morreram afastadas de Cristo estão sofrendo tormentos. O texto vai dizer que ele olhou para cima e viu Abraão ao longe e Lázaro do seu lado. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água para que refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então, o texto, além de dizer para nós que existe tormento, ele vai destacar uma das formas de tormento que existe neste lugar, que é por meio do fogo. O versículo 25 ainda continua dizendo, mas Abraão respondeu, filho, lembra-te de que durante a tua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Percebeu mais uma palavrinha? Além de falar que ele estava sendo atormentado, estava no fogo, ainda diz que ele estava em sofrimento. Este local, segundo o versículo 28, ele vai ser chamado de local ou lugar de tormento. Tá? Então, esse é o primeiro compartimento que faz parte do inferno, do Hades, do mundo dos mortos. Mas além deste local, nós vamos perceber que o inferno não é somente um local de sofrimento, como o conceito religioso que a gente tem nos faz entender. Pelo contrário, nós vamos ver que no inferno também existe uma ala para os santos. Sim, santos no inferno. Porque a ideia de inferno não é aquela ideia religiosa que a gente tem. Pelo contrário, inferno não significa apenas um local de sofrimento. Inferno significa o mundo dos mortos. Ou seja, todos aqueles que morreram estão no mundo dos mortos. Tá? Então, se existe uma ala onde as pessoas estão sendo atormentadas, aqueles que foram ímpios, que morreram afastados do Senhor, que rejeitaram a palavra, a graça de Deus, por outro lado, existe também um local que é para os santos, aqueles que morreram aguardando as promessas do Senhor. E ali, neste local, nós vamos ver que ele vai ser chamado de local de consolo. O texto que nós lemos, ele vai dizer assim, ó, que quando o mendigo morreu, ou seja, Lázaro,
Os anjos o levaram. Diferente do rico que diz que ele foi sepultado, aqui está dizendo os anjos o levaram para este lugar no mundo dos mortos. E ele vai dizer assim, que o rico ao longe, ele vê Lázaro junto com Abraão. No versículo 25, Abraão vai dizer assim, ó, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. O que Abraão vai destacar para nós é que Lázaro estava em um lugar de consolo. Assim como existe um local para o tormento, para o sofrimento, existe uma outra ala que ela é para o consolo, para aqueles que estão aguardando as promessas do Senhor se cumprirem. Mas como eu destaquei para vocês, existem 3 alas distintas nesse local. Por quê? Nós vamos ver que assim como existe um local de tormento, existe outro local de consolo. Nas palavras de Abraão, nós vamos ver um terceiro local, que é chamado de um grande abismo, que divide essas 2 primeiras áreas. Por exemplo, no versículo 26 vai estar escrito o seguinte: além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que quem deseja passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não consegue. E este abismo é o local onde estão os anjos que desobedeceram a Deus, que não guardaram o seu principado, o seu estado original, antes se corromperam e foram desobedientes. A Bíblia diz que eles estão encerados neste lugar, acorrentados com correntes eternas, aguardando o dia do juízo do Senhor, porque eles também serão julgados. Então nós vamos ver textos como 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz, ó, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Inferno é regiões inferiores e ainda mais, fala do mundo dos mortos. Então, Deus os lançou neste lugar, nessas regiões inferiores, prendendo-os em abismos tenebrosos. Lembra que Abraão diz assim, ó, existe um abismo entre nós? Esse abismo é onde esses anjos estão presos e acorrentados, tá? A fim de serem reservados para o dia do juízo. Além de Pedro, nós vamos ver que Judas vai escrever algo muito semelhante. Judas 1,6 vai dizer, e os anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, tá? Presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então nós vamos ver que este local do mundo dos mortos, ele, além de ter um lugar de tormento, um local de consolo, ele tem entre essas 2 áreas, ele tem um abismo profundo onde os anjos que não guardaram o seu estado original estão acorrentados aguardando o juízo de Deus. Por isso que o próprio Paulo vai dizer que nós julgaremos os anjos, tá? São esses anjos que estão acorrentados em correntes eternas aguardando o juízo do grande dia.